São 6:30 da manhã. Você levanta, vai até a cozinha e faz o que faz há 20, 30 anos. Passa o café, esquenta o leite e mistura os dois. Aquele cheiro bom. Aquele ritual sagrado. Agora me responde uma coisa. Você já parou para pensar no que acontece dentro do seu corpo, nos 60 minutos depois que você toma esse café com leite? Porque a ciência parou. E o que ela encontrou vai te fazer olhar diferente para esse copo amanhã de manhã. Pesquisas publicadas em revistas como o Pediatrics International e o Journal of Agricultural and Food Chemistry mostram que o leite de vaca pode alterar seus níveis hormonais em menos de 1 hora. E o café, que sozinho poderia te ajudar, perde boa parte do seu poder protetor quando misturado com leite. Eu preciso te mostrar o que está acontecendo, fase por fase, hora por hora. Meu nome é Doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com a mesma queixa: cansaço inexplicável, perda de libido, dificuldade de concentração. E o que eu percebi, repetidamente, é que muitos desses homens tinham um hábito em comum que nunca pensaram em questionar: o café com leite de todo dia. Não porque café seja ruim, mas porque o que o leite faz com o café e o que o leite faz com seus hormônios são duas histórias que você precisa ouvir. E para você entender essas histórias, eu preciso te explicar uma coisa primeiro. Imagine que o café puro é como um esquadrão de soldados de elite entrando no seu corpo. Antioxidantes poderosos, chamados ácidos clorogênicos, prontos para proteger suas células, combater a inflamação e até ajudar na produção hormonal. Agora imagine que você joga leite nesse café. As proteínas do leite, especialmente a caseína, funcionam como uma rede que captura esses soldados. Eles ficam presos. Não conseguem agir. Você bebe achando que está tomando café com todos os seus benefícios. Mas na prática, está tomando uma versão enfraquecida. O café contém centenas de compostos bioativos. Os mais importantes para a saúde masculina são os ácidos clorogênicos e a cafeína. Quando você toma café preto, esses compostos são absorvidos de forma eficiente pelo intestino e chegam à corrente sanguínea em minutos. A cafeína pode atuar como inibidor da aromatase, que é a enzima que converte testosterona em estrogênio. E os ácidos clorogênicos protegem as células testiculares do estresse oxidativo. Mas quando você adiciona leite, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. As proteínas do leite se ligam aos ácidos clorogênicos, reduzindo a biodisponibilidade desses compostos em até 50%, segundo estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry. E o leite traz consigo estrogênios exógenos, hormônios naturais da vaca, que podem interferir diretamente no seu equilíbrio hormonal. O resultado? Você perde a proteção do café e ganha a interferência hormonal do leite. Agora que você entende o mecanismo, vamos ver o que acontece no seu corpo fase por fase. E eu quero te apresentar alguém antes de começar. Sebastião, 62 anos. Contador aposentado de Ribeirão Preto. Casado há 35 anos. Tomava café com leite religiosamente desde os 20 anos, 3 vezes ao dia. De manhã, depois do almoço e à tarde. Quando começou a sentir cansaço persistente e perda de libido aos 58, achou que era coisa da idade. Seu médico pediu exames e a testosterona veio baixa. 285. O limite inferior é 300. Sebastião vai nos acompanhar nessa jornada. Porque a história dele pode ser a sua. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes por dia você toma café com leite? 1? 2? 3? Me conta nos comentários. Qual é o seu ritual de café? Eu quero ler cada resposta. Porque saber como você consome pode mudar completamente a orientação que eu dou nos próximos vídeos. Vamos à primeira fase. Nos primeiros 60 minutos após tomar o café com leite, o leite começa a liberar seu conteúdo hormonal. Um estudo publicado no Pediatrics International demonstrou que, em homens que ingeriram leite de vaca, os níveis de estrogênio e progesterona no sangue aumentaram significativamente em menos de 1 hora, e, ao mesmo tempo, os níveis de testosterona diminuíram. E o que o homem sente? Nada. Absolutamente nada perceptível. Não há dor. Não há sintoma imediato. O corpo absorve o estrogênio exógeno do leite em silêncio. A queda de testosterona é sutil demais para ser percebida numa única dose. Enquanto isso, os ácidos clorogênicos do café,
que poderiam estar protegendo suas células, estão presos nas proteínas do leite. A biodisponibilidade cai de 68% no café puro para cerca de 40% no café com leite. Quase metade da proteção antioxidante foi neutralizada antes mesmo de ser absorvida. Mas isso foi só uma xícara. O que acontece quando você repete esse ritual todo santo dia? Quando o café com leite se torna um hábito diário, e para muitos brasileiros é 2 ou 3 vezes ao dia, o corpo experimenta um efeito cumulativo. A exposição repetida ao estrogênio exógeno cria um padrão. Os níveis de estrona se mantêm cronicamente elevados. Os picos naturais de testosterona matinal começam a se achatar. Além disso, o leite provoca picos de insulina desproporcionais. Pesquisas mostram que o consumo de laticínios pode causar picos de insulina de 3 a 6 vezes maiores do que o esperado. Esse excesso, quando repetido diariamente, pode levar à resistência insulínica progressiva. É nessa fase que começam a aparecer sinais sutis: leve aumento da fadiga matinal, sensação de peso abdominal após o café da manhã, pequena queda na disposição, ereções matinais menos consistentes. E aqui está o que a maioria ignora: a conexão entre resistência à insulina e testosterona baixa. Um estudo com mais de 2.000 participantes confirmou que a resistência à insulina está independentemente correlacionada com níveis mais baixos de testosterona. Menos testosterona leva a mais gordura abdominal. Mais gordura abdominal leva a mais resistência à insulina. E mais resistência à insulina leva a ainda menos testosterona. É um ciclo que se alimenta sozinho. Agora pense: você está fazendo isso há anos, talvez décadas. O que será que aconteceu nas suas primeiras semanas, meses? Após 2 a 6 semanas de consumo diário, o corpo já opera num ambiente hormonal diferente. A exposição crônica ao estrogênio do leite, combinada com a perda dos polifenóis protetores do café, cria um desequilíbrio progressivo. A testosterona sofre porque a combinação de estrogênio elevado, insulina crônica e perda dos inibidores naturais de aromatase acelera a conversão de testosterona em estrogênio. A próstata sofre porque o leite de vaca contém um precursor hormonal chamado 5-alfa-pregnenediona, que pode promover o crescimento prostático. E esse precursor não passa pelo sistema de feedback natural do corpo. O organismo não consegue regulá-lo como faz com sua própria produção. A energia sofre porque, com insulina desregulada e testosterona em declínio, as mitocôndrias das células musculares funcionam com menos eficiência. Um estudo com homens de idade média de 60 anos demonstrou correlação direta entre níveis de testosterona e função mitocondrial. As informações que você está recebendo são educativas. Não substituem orientação médica. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde. Lembra do Sebastião? Foi exatamente nessa fase que ele começou a sentir os efeitos. Mas fez o que muitos fazem, atribuiu tudo à idade. Tentou suplementos de zinco, vitamina D, até cogitou reposição hormonal. Mas nenhum médico perguntou sobre o café com leite. Até que uma especialista pediu: me conta o que você come e bebe todo dia, desde a hora que acorda. É nesse período que muitos homens começam a sentir as mudanças, mas acham que é normal. Não. Não é apenas a idade. É o que você coloca no corpo todo dia sem perceber. Mas o que acontece quando isso se acumula por meses? Por anos? A resposta é o que me motivou a gravar este vídeo. O consumo crônico durante meses e anos cria um cenário que vai muito além de perder um pouco de energia. O declínio de testosterona, que naturalmente é de 1 a 2% ao ano, pode ser acelerado significativamente. A gordura visceral aumenta porque a resistência à insulina favorece o acúmulo abdominal, e essa gordura contém mais aromatase, criando mais conversão de testosterona em estrogênio. A perda de massa muscular acelera. E a saúde prostática fica comprometida pela exposição contínua a precursores hormonais exógenos. Estudos longitudinais demonstram que essa interação entre dieta, insulina e hormônios sexuais tem efeito cumulativo ao longo de décadas. A relação não é linear, é exponencial. Pequenas interferências diárias se somam em grandes consequências ao longo de 5, 10, 20 anos. Mas a boa notícia, e essa é a parte que eu quero que você leve com você, é que isso não é irreversível. Se você trocar o café com leite por café preto, a primeira mudança é imediata.
os ácidos clorogênicos voltam a ser absorvidos integralmente. A biodisponibilidade dos polifenóis pode subir de 40% para 68%. Nos primeiros 7 dias, sem a exposição diária ao estrogênio do leite, os níveis hormonais começam a se normalizar. Os picos de insulina diminuem. Muitos homens relatam mais disposição ao acordar e mais clareza mental. Em 30 dias, a sensibilidade à insulina começa a se recuperar. O ambiente hormonal favorece uma melhor sinalização de testosterona. Em 90 dias, que é o tempo de um ciclo completo de produção hormonal, mudanças sustentadas começam a refletir em marcadores mensuráveis. Sebastião fez exatamente isso. Cortou o leite do café. Nos primeiros dias estranhou o sabor. Na segunda semana, percebeu que acordava com mais disposição. Em 45 dias, sua esposa comentou: "Você está diferente, mais presente." Aos 90 dias, repetiu os exames. A testosterona subiu para 378. Não foi só o café. Ele voltou a caminhar e ajustou a alimentação. Mas a mudança começou com uma decisão simples: soltar o leite do café. "Eu tomava veneno pensando que era tradição", brinca Sebastião. "Agora minha tradição é o café preto. E me sinto 10 anos mais jovem." Eu tenho um desafio para você. Troca o café com leite por café preto durante 7 dias. Só 7 dias. Sem açúcar, sem leite, sem nada. Presta atenção em como você acorda no 8º dia. E volta aqui para me contar o que sentiu. Eu vou estar lendo cada comentário. Pode confiar. Hoje você descobriu que o leite no seu café pode estar sequestrando os compostos que protegem sua testosterona, cortando pela metade a biodisponibilidade dos polifenóis. Você entendeu que o leite de vaca carrega estrogênios exógenos que, em menos de 1 hora, podem reduzir seus níveis de testosterona. E você viu, fase por fase, como esse efeito se acumula ao longo de dias, semanas, meses e anos. Agora imagine o seguinte: em 7 dias tomando café preto, você pode notar mais clareza mental e mais energia ao acordar. Em 30 dias, seu corpo começa a reequilibrar a sensibilidade à insulina, e o ambiente hormonal se torna mais favorável. Em 90 dias, seus marcadores hormonais podem começar a contar uma história diferente. Uma história de recuperação. Você não precisa aceitar o cansaço. Não precisa aceitar a perda de vitalidade. Não precisa aceitar que é coisa da idade. Porque muitas vezes, não é a idade. É o que você coloca no corpo todo dia sem perceber. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Até o próximo vídeo. Eu sou Doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado. E lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Cada organismo reage de forma diferente, e os estudos citados representam a melhor evidência disponível, mas não substituem a avaliação individual. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual. Exames hormonais regulares são fundamentais para homens acima de 50.